A paz de Al-Yahshua, louvado seja o nome do Pai, glorioso. Nem todas as pessoas entendem o que está escrito nos mandamentos de Al, porque não tem aberto a sua mente e o seu coração para o Espírito Santo operar. E como vamos entender e receber a mensagem diariamente? Orando sempre e praticando a verdade para possível libertação. Não podemos esquecer que precisamos manter o contato com o Espírito Santo. A palavra gera em nós a fé, a esperança e o amor. E aos que não têm, automaticamente permanece condenados. Por isso, é bom examinarmos, visando guardar a verdade. Não podemos esquecer que foi o Yahweh que nos escolheu para nós produzirmos frutos. Por isso ele diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Vamos procurar não decepcionar o nosso Pai, porque foi Ele quem nos escolheu para sermos os seus filhos. Vamos procurar se apresentar como filhos aprovados pelo nosso Pai. Não podemos julgar o próximo. Temos que apenas denunciar o que é pecado, mostrando o caminho da libertação. A palavra de Al diz que ninguém é obrigado a nada na vida, mas também diz: o que o homem plantar, isso também colherá. Irmãos, precisamos entender que o nosso Pai é amor. Por isso, Ele está falando conosco diariamente. Na verdade, Ele fala com todos os moradores da terra, para que possam chegar mais perto dele. Tem um hino que diz: mais perto quero estar de ti, Senhor. Isto se faz necessário para sentirmos seguros no caminho. Muitos têm se levantado com palavras, com pensamentos, com perseguições, com calúnias, falsos testemunhos. Mas nós não temos que deixar que essas situações venham atingir o nosso coração. O nosso coração foi feito para guardar o amor, mas o inimigo, que é covarde e enganador, tem lutado para que o nosso coração seja atingido ou até mesmo enchido de amargura, de maldade, de rancor, de mágoa, de vingança, de prostituição, de mentira, crueldade, perversidade. Mas a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Tanto é enganoso em relação
a verdade, como também é enganoso. Quando diz que vamos se dar bem, se nós irmos em frente, visando uma escolha errada. A palavra diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, na prática, vemos muitas pessoas mortas, espiritualmente separadas do Criador, porque praticam o pecado sem nenhum arrependimento e continuam a praticar, porque estão dando ouvido à sua própria carne. A carne diz, eu quero, e o homem, sem força espiritual, acaba cedendo ao pecado. E por isso nós vemos pessoas perdidas, sem direção, sem objetivo na vida. Mas a palavra é clara quando diz que o homem precisa ter um objetivo na vida. E esse objetivo é o principal: buscar ao Pai Criador enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, falando ao homem através do seu Espírito, para que o homem mude de caminho, comportamento, para ser bem-sucedido. Sabemos que muitos têm entrado por caminho largo, mas sabemos também que o final desse caminho largo é a morte. A palavra diz que o Pai não se deixa escarnecer. Então o homem tem que procurar fazer o que é correto diante do Pai, para que não venha pagar a fatura, porque nós pagamos pelos nossos pecados. A palavra diz, por que se queixa o homem? Se queixa dos seus pecados. Mas qual a solução? Arrepender-se dos seus pecados para viver o perdão do Pai. Mas, infelizmente, temos visto pessoas sofrendo e, ao mesmo tempo, praticando o pecado. Pois a palavra é clara,
quando diz: quando pecamos, somos vítima do Satanás, te tornamos prisioneira do Satanás. Por isto, precisamos estar atentos para não errar, porque quando erramos, nós abrimos uma porta na nossa mente para que o inimigo venha entrar. Por isso a palavra diz: santificai-vos, porque o vosso Pai tem uma grande obra para fazer no meio de vós. A hora é agora, o momento é chegado. Temos que estar prontos, porque o arrebatamento pode ser a qualquer momento que não imaginamos. Mas por outro lado, a palavra diz que nós devemos nos converter diariamente para estar mais próximo, mais envolvido com o Espírito Santo, vivendo a sua direção, orientação. A hora é agora, e a palavra nos diz que do nosso coração procede coisas terríveis. Mas por que isto acontece? Porque o coração tem estado vazio. E aproveitando esta situação, o inimigo tem mandado imundície para o coração do homem. A palavra diz que temos que guardar o amor no nosso coração para fazermos o bem. A hora é agora. Temos que viver uma vida de arrependimento de pecados. Por causa da natureza pecaminosa que foi passada para nós por Adão e Eva. Como a palavra diz, todos pecaram, porque por um homem o pecado entrou na vida humana. E hoje nós vemos tanto o homem quanto a mulher está pagando os seus pecados, mas
o Pai do céu, pelo seu amor, tem enviado o seu Filho para, na cruz, morrer pelos nossos pecados. E o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. E ele está à direita do Pai, glorificado. E agora, nós temos que nos esforçar, dando valor a tão grande plano de salvação para a nossa alma, da parte do Pai. O Pai que é bom. O Pai que é bom. E por causa disso, nós temos que se esforçar para também agirmos com bondade em relação ao nosso próximo. A hora é agora. O momento é chegado. Aquele que destrói o seu corpo, prostituindo, diz a palavra, o Pai o destruirá. Por quê? Porque o corpo foi criado para ser a habitação do Espírito Santo, mas o homem tem dado ouvido a Satanás, e Satanás tem entrado e residido no interior do homem para a sua destruição. Porque quando o homem tem o Satanás sua mente e coração, ele tem para a sua própria destruição, porque o inimigo não tem misericórdia de ninguém. Ele está aí para destruir. E aquele que dá lugar a ele é destruído por ele. Aquele que dá ouvido a ele é destruído por ele. Aquele que segue a orientação dele é destruído por ele. O Satanás, que não perde nenhuma oportunidade que o homem dá para ele. Ele é oportunista. A palavra diz que ele procura a quem possa tragar. Então nós temos que estar atentos e procurar viver a união com o nosso próximo. Deixar que assuntos que não traz edificação de lado. A palavra diz: examinai tudo, e o que for bom, guardai, o que não presta, desprezai. A hora é agora, o momento é chegado. Nos posicionemos, porque fomos chamados para sermos filhos da luz. E aquele que é filho da luz, ele precisa iluminar a vida do seu próximo, pois
essa iluminação vem do Espírito Santo. Quando damos lugar para Ele operar. Então, dê lugar ao Espírito Santo e viva sendo instrumento do Espírito Santo para alcançar mais vidas, para edificar mais vidas, para despertar mais vidas, para abrir os olhos de mais vidas. Enfim, vamos dar lugar ao Espírito Santo. Ele é o nosso guia espiritual e quer o nosso bem. Portanto, Ele quer a glória do Pai, a honra e o louvor. Continue com Ele, porque Ele é merecedor, o grande e poderoso Pai. E você, irmão, amigo simpatizante que é no canal, ajude o canal, fortaleça, compartilhe com toda essa mensagem. É a verdade que o homem precisa saber, mas também precisa praticar, porque só ouvir a verdade não adianta. É preciso aplicar na vida para que a vida venha mudar para a glória do nosso Pai. Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele é o nosso Pai. Então diga glória. Até o próximo vídeo. Nos comentários, faça seu pedido de oração, compartilhe mesmo, porque muitas pessoas estão necessitadas, não só de ouvir a verdade, mas também serem lembradas de praticar a verdade, para que possam ver resultado na vida delas. E o nome do Pai ser glorificado. Oh, glória!